enorme, ninguém tinha coragem de enfrentar ele. E daí ele foi lá e falou assim, não, eu venho em nome do meu Deus. E com muita fé ele foi lá, pegou a seu estilingue lá, sua pedrinha e matou Golias. Esse menininho que a gente vai falar. Davi, ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Abra lá em Atos 13, 22. Atos 13, 22. Quem tiver Bíblia, por favor, folheie a sua Bíblia. Caso não tiver Bíblia, temos aqui no telão. Atos 13, 22. Saber que Davi é mencionado do Novo Testamento... Gente, eu não sabia disso. Foi uma coisa muito legal de se descobrir também. Atos 13, 22. Na verdade, a gente até sabe, né? Só que daí a gente acaba esquecendo e quando a gente vê de novo é aquele... Uau, gente, Davi tá aqui. Atos 13, 22. Vou ler aqui. Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei. Quem que rejeitou Saul? Deus. Ele levantou Davi como rei. Sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, Davi, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Certo? Ele se tornava santo por conta disso? Não se tornou santo por conta disso. O que eu gosto também da Bíblia é uma coisa que meu pai sempre fala, que a Bíblia, ela mostra todos os homens que foram segundo o coração de Deus. Mostra Abraão, foi um homem que obedeceu a Deus. Jó, um homem de muita fé. Davi. Mas a Bíblia também não esconde as limitações e os pecados desses homens, mesmo eles sendo segundo o coração de Deus. Davi foi ungido por Samuel, isso se encontra, não precisa abrir, mas só para vocês terem referência. Isso se encontra lá em 1 Samuel 16, 13. E matou Golias por meio da fé, lá em 1 Samuel 17, 45. Só que teve um problema na vida de Davi, que de início não era para ser um problema, era para ser algo simples. Mas se tornou um problema enorme, certo? Que é uma palavra chamada escolhas, né? Todos nós temos escolhas durante o dia, né? E eu queria perguntar para vocês, quero que vocês participem, tá? Me fala uma escolha que vocês fizeram hoje. Qualquer uma escolha simples, assim. Desde a roupa de colocar, uma comida que vocês escolheram para comer, ou, sei lá, uma comida que vocês viram que tinha lá na panela, mas vocês não colocaram no prato porque não gosta. Jaqueline. Então me fala uma escolha que vocês tomaram hoje. Fala primeiro o Duque. Quero começar com o Duque. Uma escolha simples. Ir trabalhar, muito bem, uma escolha. Exatamente. Fala tu. Então, fala tu. Levantar da cama, muito bem, uma escolha. Fala, gatinha. A roupa, muito bem. Fala uma escolha, Maiquinho, uma escolha que você teve hoje. Estar aqui? Cortar o cabelo? Ah, tá, achei que era vir pra cá. Muito bem. Fala uma escolha, Laurinha. Muito bem, colocar a calça. Fala, Topete, uma escolha que você teve hoje. Ir trabalhar também. Cate, uma escolha. Não sabe? Eu sei uma escolha que você tomou essa semana. Ir tomar café da manhã comigo amanhã. Uma escolha que você tomou hoje. Trazer a Bíblia, muito bem. Uma escolha que você tomou hoje. Lavar a roupa. Nossa, essa escolha é muito importante. Tirar ela do varal um dia de chuva também é uma escolha muito importante. Uma escolha que você tomou hoje, Daniel. Vim hoje aqui, muito bem. Uma escolha que você tomou hoje, Cris. Acordar de manhã. E você, Di? Ir trabalhar, você, amor. Me levar ao meu compromisso. Jaque, uma escolha. Pintar a unha. Ah, verdade, também foi uma escolha minha hoje. Então, escolha super simples e cotidiana, certo? Davi também tomou uma escolha simples. Davi escolheu descansar. Então, ele falou assim, gente, ó, hoje, assim,
tô tranquilo, sou rei, meu reinado tá indo bem, Deus que me escolheu para ser rei, então vou ficar por aqui hoje, vou ficar aqui no meu castelo, certo? Só que Davi tinha esse direito na época? Tinha, ele poderia ficar em casa. Porém, o dever dele como rei era ir até a batalha com os seus soldados. Seus soldados foram para a batalha e ele escolheu ficar em casa, certo? A escolha que Davi tomou, pensando em estar debaixo da vontade de Deus, levou ele a ser um bom rei. Mas as escolhas que Davi tomou, pensando em si mesmo, em seu próprio prazer, em sua própria glória, o levou à ruína. Escolhas que Davi tomou segundo a vontade de Deus e não a dele. Ser rei. Davi não pediu para ser rei. Ele era pastor de ovelhas. Outra escolha que Davi tomou segundo a vontade de Deus. Enfrentar o gigante Golias, porque ele poderia ter deixado todo mundo enfrentar, né? Lá, todo mundo se virar lá com o gigante Golias, mas ele escolheu pela fé ir lá e enfrentar. Porém, uma escolha que Davi tomou, e ele não pensou em nenhum momento no dever dele como rei ou em Deus, foi descansar. Uma escolha simples, né? Que muitas vezes a gente toma, né? Ai, deixa eu descansar aqui hoje, minha semana foi horrível, me mimei. A gente se mima e fala assim, não vou pra escola, não vou trabalhar, ou sei lá, vou pegar um testado lá. A gente toma escolhas simples. E essa foi a escolha de Davi, descansar. Porém, eu não quero trazer aqui a imagem de que descansar é ruim, muito pelo contrário, né? Descansar é muito bom. Né? Meu pai ficou muitos anos sem descanso, sem férias, acabou cheio de dor na coluna, cheio de doença, então descansar é muito bom. Porém, o que a gente faz durante esse descanso ou pode nos levar a glorificar a Deus ou à ruína. O que aconteceu com Davi? Ele descansou, começou a andar pelo palácio, ele não descansou para orar, ele não falou assim, nossa, eu vou ficar em casa, vou descansar, mas vou aproveitar, vou interceder pelos meus soldados que estão lá na guerra. Ou não, ó, vou ficar aqui em casa, vou descansar, não vou para a guerra, mas eu vou aqui fazer um planejamento para melhorar meu reino. Não. Ele falou assim, vou descansar, vou perambular pelo meu palácio, né? Imagino que seja um palácio bonito, né? Então ele queria ir lá, ficar, olha só como o palácio é lindo, maravilhoso. Então ele ficou lá descansando. O que aconteceu? Tava andando ali, viu um vulto, parou para ver o vulto. O que era? A mulher do amigo dele tava tomando banho. E ele ficou lá admirando. Falou assim, olha só que descanso, né? Daí ele ficou lá admirando a mulher do amigo dele tomar banho. O que isso levou? Adultério. Davi chamou a mulher do amigo dele, se deitou com a mulher do amigo dele. E o que isso provocou? Muitos problemas. Porque daí a mulher do amigo dele engravidou. Para ele esconder o pecado dele, o que aconteceu? Ele mandou matar o amigo dele. Eu vi vocês olhando, eu falei... 20 cadeiras para ela sentar para alcançar o teclado. Ai, meu Deus. Mas voltando aqui, o que isso resultou? O que o adultério de Davi resultou? A morte do filho dele, porque a mulher do amigo dele engravidou, e o filho dele morreu. Né? O que mais que resultou? A morte do amigo dele, a qual ele mesmo fez matar. Exato. E a gente conversou muito sobre isso no acampamento, né? Só que o detalhe que mais me chamou a atenção foi que a escolha de Davi foi simples. Foi uma escolha cotidiana, né? E muitas escolhas cotidianas podem nos levar à ruína quando elas não estão debaixo da vontade de Deus. Quando nós não estamos prestando atenção no que o Espírito Santo quer nos dizer. Decisões que tomamos quando não temos oração, Bíblia e comunhão nas nossas vidas podem nos ferir, mas também podem ferir a outros. A escolha de Davi, que não estava debaixo da vontade de Deus, não feriu só ele. Não foi ele que perdeu um filho, foi a mulher dele, a mulher. A mulher do amigo dele perdeu um filho. E a criança foi ceifada, a vida dela foi ceifada. O amigo dele perdeu a vida. Outras pessoas foram atacadas por essa escolha simples. Essas decisões incluem até coisas mais cotidianas. Aqui a gente está falando sobre o descanso, né? Só que também isso envolve roupa, que muita gente falou aqui que escolheu a roupa. Essa decisão envolve ir trabalhar. Muita gente falou que escolheu ir trabalhar. Essas escolhas cotidianas também envolvem Deus, ou não. E isso nos leva para dois caminhos. Se essa escolha envolve Deus, beleza. Vai nos levar a prosperar, a ter uma intimidade com Deus, né? Não a prosperar em dinheiro, mas espiritualmente. Mas coisas que... Mas também em dinheiro, né? Se Deus abençoar. Mas coisas que a gente escolhe fora da vontade de Deus nos levam à ruína.
Daí você me pergunta, mas como a decisão de ficar em casa descansando pode me levar à ruína? Ou como que a roupa que eu escolho pode me levar à ruína? Ou como que as palavras que eu escolho dizer podem me levar à ruína? Vamos parar para pensar. Isso é uma palavra que me doeu muito essa semana. Porque eu tive uma semana muito corrida quanto a coisa de casamento, né? E essa semana foi uma semana que eu tava tão corrida, mas tão corrida, que muitas vezes eu mal tive tempo para orar. E eu fiquei muito ruim, porque eu acredito que quando a gente vem aqui e canta, e nós que ministramos louvor, né, sabemos muito bem disso, é um peso muito grande. Porque a gente está cantando sobre algo que a gente tem que viver. Porque senão é hipocrisia, né? E quando eu não tenho esse tempo, eu me sinto muito ruim, porque parece que eu tô distante. E eu conversei muito com Deus quanto a isso, e Ele colocou essa palavra no meu coração. Então, é uma palavra que dói muito em mim, mas temos que, né, fortalecer uns aos outros. Essas decisões cotidianas incluem as redes sociais, o que a gente posta, relacionamentos amorosos ou relacionamentos com amigos, forma de se vestir e forma de falar. Já vimos na história de Davi, no acampamento, o que ele fez, né? Nem dá para contar o tanto de decisão errada que ele tomou, né? Primeira decisão, descansar. Segunda decisão, adulterar. Terceira decisão, matar o amigo dele. Quarta decisão, dar a sua filha para ser abusada pelo irmão. Olha só quantas decisões erradas Davi tomou, não é? E isso mostra uma dependência enorme de Davi. Uma dependência dele, porque ele estava longe de Deus. Quando a gente está longe de Deus, quando a gente não depende de Deus, é tudo isso que a gente faz. Só escolha errada. Mesmo as mais simples se tornam escolhas erradas. Porque a gente não pensa no que Deus está querendo. Como o momento em que ele escolheu descansar no palácio foi uma decisão simples, ele apenas queria estar em seu palácio. Por mais que ele já sabia que não deveria fazer isso. Até porque ele era o rei e deveria estar na guerra. Já conversamos sobre isso. Tem uma frase que acho que todo mundo ouviu, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Quanto mais a nossa cabeça está vazia, mais o diabo brinca lá dentro, né? O descanso é algo muito necessário, mas se não tivermos descanso em Cristo, ou não usarmos deste momento de descanso para estar com Cristo, ele pode ser uma arma de Satanás contra nossas vidas. E altera muito o nosso comportamento, altera muito o nosso linguajar, altera tudo isso. O que está aqui dentro sai para fora de todas as formas. Sai para fora de um olhar diferente. O que está aqui dentro reflete lá fora em palavras. O que está aqui dentro reflete lá fora em forma de se vestir. O que está aqui dentro reflete na forma em relacionamentos que a gente tem, ou a forma que a gente tem esses relacionamentos. Então, o que está aqui dentro reflete de muitas formas. Quando não tem nada aqui dentro, não vai ter nada para você mostrar para fora. Nada. O que fazemos nos nossos momentos de descanso mostram o quanto amamos a Deus. Aqui a gente cantou, né? Que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, que não existe nenhum outro igual a ele. Cantamos também que na presença dele é onde queremos estar, no nosso lugar secreto. Cantamos que queremos sentir a presença dele, nós cantamos mil coisas. Mas no nosso momento de descanso, a gente ama a Deus ao ponto de lembrar dele? Fala assim, vou descansar, mas nesse momento de descanso eu posso sentar aqui e ler minha Bíblia, posso sentar aqui e orar com ele, posso sentar aqui para conversar sobre ele, conversar com ele. Esse momento de descanso também reflete. E eu acredito que as nossas escolhas refletem muito mais o quanto nós amamos a Deus do que as nossas canções. Ou do que o quanto a gente vem para a igreja. As nossas escolhas vão refletir o quanto nós amamos a Deus. Né? O quanto ele é prioridade em nossas vidas. Mexemos no celular, assistimos filmes, lemos, mas isso está glorificando a Deus? O que fazemos em nossos momentos sozinhos? Davi estava sozinho no momento que ele adulterou. Isso é uma coisa que a gente conversa bastante aqui, conversamos no acampamento também. O quanto ficar sozinho, estar sozinho é perigoso. Por isso que vir para a igreja é necessário para que nós não fiquemos sozinhos em nenhum momento, né? Essa semana também a gente teve vários momentos, eu, o Sérgio e o Christian lá na academia, e foi muito bom esses momentos, porque nesses momentos a gente edificou a vida um do outro. Né? A gente cuidou do nosso corpo, né? Porque academia, né? Tô cheia de dor agora, mas tá dando certo. Mas a gente edificou a vida um do outro. Então, não fiquem sozinhos. Não estejam sozinhos. De jeito nenhum. É muito perigoso ficar sozinho.
Em que pensamos e para qual caminho vamos quando a gente está sozinho? Quando nós estamos sozinhos, em que a gente pensa? Para qual caminho a gente escolhe seguir quando a gente está sozinho? A comunhão é necessária para que nós ajudemos uns aos outros. Sozinho, tudo pode ser escondido. Um dos medos dos cristãos também é esse, que quando a gente vem para a igreja, né, quando a gente está perto da luz, perto de Deus, quando a gente lê a Bíblia, muitos dos nossos pecados ficam descarados, né? Davi aqui, todos os pecados dele estão descarados aqui na Bíblia, descrito assim exatamente o que aconteceu. Quando a gente está na luz, ela ilumina, tanto para o bem, tanto para o mal. Só que o que é bom nisso? Quando a gente está em Deus, a gente vê o nosso pecado, ele nos dá a oportunidade de mudar. É por isso que ele descara o nosso pecado, para mostrar, ó, você pecou, você é pecador, você pega todo dia. Olha o tanto de decisão errada que você toma. Mas sabe por que você faz isso? Porque você é totalmente dependente de mim. Você não tem uma vida em mim se eu não for prioridade na sua vida, né? Então, assim, quando a gente está sozinho, que a gente possa pensar um pouco mais sobre o que a gente vai fazer. Quando nós estamos descansando também, que a gente possa pensar um pouco mais no que a gente está fazendo. Porque isso mostra se Deus é prioridade na sua vida ou não. Mas há uma única pessoa que vê tudo que nós fazemos sozinhos, Deus. Assim como ele viu Davi e mandou Natã avisar sobre as consequências deste pecado que ele tinha feito, o adultério. Avisar sobre as consequências desse momento sozinho que Davi teve com Batseba, né? Ficar sozinho é uma escolha. Usar dos seus momentos de descanso para estar na presença de Deus é uma escolha. Se quiser saber o quanto Deus é Senhor da sua vida, veja o que você faz quando está sozinho ou descansando. Vamos abrir lá em Marcos 13:33. Marcos 13:33. Marcos 13:33. Marcos 13:33. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Então aqui em Marcos manda que a gente seja atento e vigilante o tempo inteiro, até nos momentos de descanso. Davi não estava. E isso aconteceu. Também lá em Mateus 26:41. Abram lá, Mateus 26:41. A gente vai abrir bastantinho a Bíblia hoje, viu? Então, Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, ela é fraca, certo? Por isso que todas as vezes que nós descansamos, ficamos vulneráveis. Toda vez que estamos sozinhos, ficamos vulneráveis. Porém, o espírito está pronto. Então, se estamos sozinhos, mas estamos em espírito de oração, ele vai nos proteger, ele vai estar à frente das nossas decisões, ele vai nos dar discernimento porque é certo e porque é errado. Agora, se estamos sozinhos, apenas sozinhos, daí as nossas decisões vão prevalecer. E vai acontecer isso que aconteceu com Davi. E eu não falo profetizando, tipo, vai dar tudo errado na sua vida. Não. Mas é um fato. Quando estamos longe de Deus, as coisas mudam. O nosso comportamento muda, as nossas decisões mudam. Além dessas duas decisões que precisamos tomar cuidado, que é o momento de descanso e ficar sozinho, também existem decisões que podem ou salvar a vida das pessoas ou empurrar elas para uma vida longe de Cristo. E eu separei alguns exemplos de decisões cotidianas que não só afetam a nossa vida, o nosso comportamento. Porque quando a gente está sozinho, né, aquilo lá vai afetar mais a gente do que o próximo. Vai afetar o próximo de outras maneiras. Porém, quando a gente está junto com outras pessoas e longe de Deus, isso pode
empurrar a pessoa para mais longe de Deus ainda. A primeira coisa que eu coloquei é a questão de relacionamento. Davi tinha consciência do que estava fazendo era pecado, era adultério. Mas em momento algum assumiu isso para alguém ou pediu ajuda. Então, quando a gente vai se relacionar com as pessoas, nós temos uma decisão, que é se relacionar de forma bíblica ou nos relacionarmos de forma mundana. Hoje em dia, existem muitos cristãos que acham certo a questão de ficar, né? Lá na minha faculdade eu vejo muito disso. Que é muitas pessoas cristãs, meninos cristãos, meninas cristãs, que acham normal simplesmente chegar na pessoa e falar assim, vamos se beijar. Ele vai lá e beija. Isso não é normal, é totalmente fora do normal, não é normal. Por que que não é normal? Ficar sem compromisso e sem propósito, as pessoas acham normal. Mas quando você escolhe ficar com alguém, mesmo sabendo que a Bíblia não permite, porque você está traindo a moral da pessoa, você está empurrando você e a pessoa para longe de Cristo. Teve uma vez que eu tive uma conversa sobre isso com a minha discipuladora, né? Antes de eu me converter, eu perguntei para ela quanto a isso de ficar e tal. Estava na adolescência, então tinha muitas dúvidas, perguntei para minha discipuladora, né? E ela falou assim, se um menino pede para ficar com você, você sendo cristã, você tem a consciência de que você está invadindo o espaço íntimo daquela pessoa. Automaticamente, você está invadindo o espaço moral e ético daquela pessoa, espaço íntimo. Se você é cristão e você não avisa essa pessoa que o que você está fazendo ficando com ela é pecado, essa pessoa nunca vai ter consciência disso. Por exemplo, se o menino pede, vem aqui, vamos ficar. E eu não falar pra ele, é o seguinte, ficar é pecado. Por que que é pecado? Porque eu estou invadindo a sua intimidade, Deus não permite isso. Aí você está salvando essa pessoa, você está falando de Jesus para essa pessoa. Mas se você fica com a pessoa não vai conhecer Deus nunca na vida dela. Porque você não falou. E além dela ficar com você, ela ainda vai ficar com mais 20 outras pessoas sem saber que aquilo está levando ela para o inferno. E sabe o que acontece? O sangue dessa pessoa cai na sua mão. Você empurra ela para longe de Cristo. Então isso é muito mais sério do que a gente imagina, né? Não é simplesmente uma relação íntima, mas também fora de Cristo, fora de um compromisso e fora de propósito, é pecado. Muitas pessoas na faculdade me questionam, né? Falam assim, mas você faz tudo que a Bíblia manda? Sim, faço tudo que a Bíblia manda. Mas por que você faz tudo que a Bíblia manda? É impossível, óbvio que é impossível, né, gente? Todo mundo peca, mas eu me esforço para fazer tudo que a Bíblia fala. Por que eu me esforço? Porque eu não tenho salvação em outras coisas. Não tenho. E isso pesa muito na minha cabeça no momento em que eu peco. Porque eu pequei, fiz algo que desagrada a Deus. O único que pode me salvar de toda a minha aflição, de toda a minha dor, e quando eu tô sozinha, vai ser o único para quem eu vou correr, porque muitas vezes no nosso momento de aflição a gente não tem para quem correr. Essa única pessoa, eu tive a coragem de desagradar ela, pro meu próprio prazer, de forma muito egoísta. Então isso é muito mais sério, que vocês façam dos relacionamentos de vocês, tanto amorosos como de amizade, uma forma de falar de Cristo e não de chutar essa pessoa pro abismo. Que a gente tem esse poder, como cristãos, como conhecendo a palavra. Você saber que é pecado e não avisar as pessoas sobre isso é negligência da pregação da palavra. Mas você pode usar dessa situação para pregar o evangelho também. Relacionamento é a decisão de amar alguém independente do que você sente pela pessoa. Não é simplesmente, vou ficar com essa pessoa porque eu gosto dela. É muito mais do que isso. Amar é muito mais do que um sentimento. Amar é uma decisão. Falava também lá, né, com umas amigas minhas, que elas têm um relacionamento, né? Falava, muitas vezes é muito difícil você amar aquela pessoa que você está no relacionamento. Porque muitas vezes ela faz algo que, cara, pra você os casais aqui sabem, né? Muitas vezes a pessoa faz algo que pra você é indiscutível, tá errado. E nesse momento vai ser muito difícil de você escolher amar aquela pessoa, porque ela te magoou. Se você não souber o que é o amor, você não vai conseguir se reconciliar com essa pessoa. E isso vai dar num relacionamento perdido. Então, quando a gente não tem essa consciência de que o amor é uma decisão muito mais íntima, é uma decisão muito mais forte do que apenas um sentimentozinho que vai passar amanhã, depois, ou daqui 3 anos, um sentimento que vai passar, cara, não vai dar certo.
E eu tô falando de forma descarada aqui, porque nós, né, eu, o Duque, o Topete, a Laura e tal, a gente já viveu muito disso. E como cristãos, a gente sabe o quanto que as tentações vêm na época da adolescência, né? E até na época adulta as tentações vêm, não é mesmo? Principalmente quando a gente tá num relacionamento. Vem muitas dessas tentações. E a gente tem que ter o racional. Eu estou sendo levado pelo meu sentimento, pelo meu prazer, pela minha vontade. Eu estou sendo levado pela decisão que Cristo me deu de salvar aquela pessoa, de falar de Cristo para ela. Pelo que eu estou sendo levado? Se a resposta for sentimento, chuta fora. Que isso vai te afastar de Deus. Ou vai afastar outra pessoa de Deus. E todos os dias, sem falta, esse amor precisa ser mostrado para a pessoa. Isso chama compromisso. E Deus se agrada de compromisso. Repita comigo. Deus se agrada de compromisso. Não de sentimentalismo. Exato. Isso foi uma coisa que me faltou muito orientação quanto a isso na minha adolescência. Graças a Deus, Deus me mandou uma discipuladora muito ponta firme que ia atrás de mim. Mas na adolescência isso pega bastante e na vida jovem também. Então que a gente possa prestar mais atenção nos nossos relacionamentos, como eles estão sendo vividos. Agora, sobre o modo de vestir e falar. Sua aparência diz muito, e não estou falando sobre beleza. A modéstia na vida tanto do homem como da mulher não é sobre usar uma gravata ou usar saia longa e sapatilha. Nada contra, acho maravilhoso. Inclusive estou de saia longa hoje, adoro. Mas modéstia não é sobre isso. Mas é sobre preservar o próximo. Quantos relacionamentos já foram arruinados porque alguém decidiu usar uma roupa mais ousada e acabou caçando olhares que não devia? Quantos cristãos já se desviaram por cair em tentações por causa das roupas de outra pessoa? Nós nos vestimos pensando em estar na moda, conquistar o olhar de alguém ou para a glória de Deus? Se a sua roupa não te permite ajoelhar sem exibir seu corpo, se a sua roupa não te permite levantar os braços ao céu sem incômodo ou dançar na presença de Deus para expressar a sua adoração sem medo, essa roupa não se parece com um cristão. Então, se a sua roupa te impede de adorar a Deus ou de glorificar a Deus, não é uma roupa de cristão. Porque todas as roupas que a gente usa, elas são para a glória de Deus. Se a minha roupa não me deixa fazer isso para a glória de Deus, não me deixa ajoelhar para a glória de Deus, não me deixa pular na presença de Deus, não me deixa falar de Jesus para as pessoas, porque tem muito disso. Eu já passei por uma experiência onde a gente foi no evangelismo e eu não lembro, acho que foi lá na IBNV que a gente foi para esse evangelismo. E um dos meninos, ele estava com um shorts, sabe, um pouco mais curtinho. E tava calor mesmo, né? Então, foi com o shorts curtinho pro evangelismo. Daí ele foi falar de Jesus para um grupo que tinha meninas e meninos. Nenhuma das meninas prestou atenção do que ele estava falando da palavra de Deus. Todas elas eram em cima dele. Vocês acham que essa roupa glorificou a Deus naquele momento? Não. Que Espírito Santo é esse que não nos ensina sobre a modéstia de se vestir? Não estou falando, por favor, não estou falando que numa praia você não vai poder usar uma roupa de calor. Pode sim, mas mesmo assim, tomem cuidado com as roupas que vocês vestem. Tanto os meninos como as meninas. Tomem muito cuidado. Porque se a roupa que você veste está atraindo olhares para você e não para Cristo, não é uma roupa que um cristão deveria estar usando. Então, não é a decisão de roupa de um cristão essa. Muito menos a melhor roupa para usar para ir cultuar ou estar em comunhão. Podemos pensar, mas eu não faço nada disso, eu não ajoelho, não levanto minhas mãos, não danço. Pois então deveria fazer. Porque somos cristãos. Se não estamos adorando a Deus da forma que biblicamente é para ele ser adorado, precisamos rever nossas atitudes. Essa é uma palavra que quando eu mandei para o meu pai, né? Eu achei que ele ia me dar muita lição de moral. Falar assim, não fale isso, não tá certo. Porque eu tenho muito dessa, né? De quando eu vou pregar, eu sempre mando ou pro meu pai, ou pro Duque, ou pro pastor André. E daí, quando eu mandei essa palavra, ele veio conversar comigo. E ele falou assim, realmente, tudo isso daqui é verdade.
As roupas que nós usamos falam se nós somos cristãos. As palavras que nós usamos falam se nós somos cristãos. Realmente. Mas a carne é fraca. Então, muitas vezes a gente pode, né, acabar pecando na roupa, inocentemente. Acabar pecando na fala, inocentemente. Por quê? Porque nós somos dependentes de Deus. Se nós estamos fora de Deus, tudo isso se agrupa e nós mudamos o nosso comportamento. Quando estamos em Deus, dependentes dele, nada disso acontece. Porque nós estamos dependentes dele. Não que o pecado não aconteça, mas a gente tem mais discernimento para entender as nossas escolhas. Sobre a forma de falar. Decisões sobre o que falar, como falar e com quem falar também afetam a nossa vida espiritual. Assim como o filho de Davi, que se apaixonou pela irmã, ele escolheu alguém legal para ele confessar isso? Vocês viram lá no acampamento? O filho de Davi, quando ele se apaixonou pela irmã dele, ele não escolheu uma pessoa legal para conversar não, né? Que foi aquele primo dele lá, que deu os piores conselhos do mundo para ele. Muitas coisas que falamos não são guiadas pelo Espírito Santo, e sim pelos nossos sentimentos, ou muitas vezes pelo calor do momento, né? Lá na faculdade me perguntam, o que você fala quando você bate o mindinho na quina do sofá? Eu falei, ai. Mas muitas pessoas não, né? Muitas vezes vão lá pelo sentimentalismo e falam, palavrão, né? Que não vou falar aqui porque estamos em público e nem devemos falar em nenhum outro lugar. Mas muitas pessoas são levadas pelo sentimentalismo. Ou mesmo quando a gente está incomodado. Tivemos uma experiência aqui, eu e o meu noivo, essa semana. Onde eu fiquei muito estressada, eu nem lembro o que mais. E quando eu fico muito estressada, eu tenho a mania de gritar, né? Porque eu já falo alto. Imagina quando eu tô estressada, né? Já falo assim, ó. Já falo alto. E daí ele ficou em silêncio, depois ele veio me falar. Ele falou assim, amor, por que você gritou? Precisava ter gritado? Não precisava. E realmente não precisava ter gritado. Era uma coisa super boba, super simples, onde não precisava ter me alterado. Naquele momento, eu não fui guiada pela sabedoria do Espírito Santo. Se eu tivesse sido guiada pela sabedoria do Espírito Santo, eu teria me acalmado, respirado fundo. Depois a gente conversa com mais calma. Mas não foi isso que aconteceu. Palavras machucam, mesmo que não seja aparente no rosto. No momento lá do meu calor, que eu fui lá e eu dei a louca lá, ele não mostrou que ele ficou muito chateado. Ele ficou em silêncio. Só depois, quando ele estava em silêncio demais, eu falei, nossa, o que eu fiz? Meu Deus do céu, o que eu fiz? Vamos conversar. Daí a gente conversou, entendemos o que estava errado e consertamos. Falar mal de alguém sem conhecer a pessoa ou suas intenções, xingamentos ou até mesmo conversas indecentes, com certeza estão longe de atitudes de um cristão. Existe uma música, não sei se vocês já ouviram essa música. A música é assim, ó. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer, com certeza fala bem melhor um mudo, se sua atitude manifesta o que crê. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Então, muitas vezes a gente é levado pelo calor do momento, a gente amaldiçoa a vida de alguém. Depois a gente vem aqui pra igreja e canta. Deus seja louvado, és o Senhor da minha vida, és todo-poderoso, onipotente, onipresente. Mas lá na escola falamos um monte de bobagem, um monte de palavrão, conversa indecente, amaldiçoamos a vida de alguém, falamos mal de alguém. Que não seja dessa forma, porque não pode jorrar da mesma fonte o doce e o amargo. Não dá para uma árvore de fruta doce gerar uma árvore de fruto amargo. Não dá para um cristão ter atitudes de pessoas que não são cristãs. Não dá para um cristão se camuflar no meio de pessoas que não são cristãs. Ele tem que ser luz, ele tem que ser diferente. Então, que a nossa boca também seja uma decisão de glorificar a Deus. Que as nossas conversas sejam uma decisão de agradar a Deus. E por último, esse é polêmico, redes sociais. É algo demais de perigoso na vida de um cristão. Demais de perigoso. E pode ser usada por Satanás de muitas formas, mas também pode ser um canal de evangelismo. Como vocês têm usado as suas redes sociais? Músicas, postagens, trends, tudo isso é visto pelos seus seguidores. Vocês sabiam disso, né? Que as pessoas veem o que vocês postam.
Tudo isso é visto pelos seus seguidores. Deixa eu botar aqui. De acordo com o que nós postamos e das músicas que usamos em nossas postagens ou de trends que fazemos, as pessoas podem nos ver como cristãos ou como não cristãos. De acordo com o que a gente posta nas nossas redes sociais, você acha que as pessoas que veem aquelas músicas, aquelas fotos ou aquelas postagens, aqueles textos, vocês acham que elas te consideram cristão? Se perguntassem pra elas agora, se falasse, já aconteceu comigo, falaram assim na minha escola, né? Noemi é de igreja. Daí falaram, Noemi é de igreja? E isso daí acabou comigo, porque eu achava que eu era de igreja. Mas na época não era, eu não estava convertida. Eu não seguia Cristo ainda. Então, temos que tomar cuidado com o que nós postamos. Não pode da mesma fonte vir o doce e o amargo. Você posta aquilo que você vive na maioria das vezes. Suas redes sociais mostram Deus para as pessoas ou mostram você? Quem deve ser adorado nas suas redes sociais? Você ou o Deus que você serve? Assim que... Daí aqui é um desabafo. Assim que me converti, as redes sociais e as roupas me incomodavam muito. Até as músicas que eu ouvia também, até hoje. Não porque necessariamente eram músicas ruins, mas porque os cantores eram pessoas idólatras e mundanas. Não porque as roupas eram curtas, mas porque não eram roupas do meu gênero. Então eu gostava muito de pegar roupas mais largas e tal. E muitas pessoas já chegaram assim pra mim e falaram assim: Ih, Noemi, e aí? Entendeu? Porque eu usava roupas mais largas. Falaram, Ih, Noemi. Então isso daí mostrava alguma coisa pras pessoas. A aparência mostra muitas coisas pras pessoas. E isso me incomodou. Então, a partir desse momento que me incomodou, eu acredito que sim, é o Espírito Santo que nos incomoda. A partir do momento que isso me incomodou, precisei mudar de atitude. Também não me incomodou pelas postagens nas redes sociais, mas porque em todas elas eu não postava pensando em glorificar a Deus, mas sim em ser como eu. Que isso de ser como nós mesmos caia por terra. Que nós possamos ser como Cristo e não como nós mesmos. Conclusão, vamos pro fim. Você pode estar pensando, né? Que foi o que eu pensei quando eu tive essa palavra no meu coração. Eu não consigo fazer tudo isso. É impossível. Deus, eu não consigo seguir tudo isso. E eu também pensei sobre isso. Mas podemos ver de outra forma. Ao invés de a gente falar, gente, eu não consigo seguir tudo isso, Deus, é impossível seguir tudo isso, a gente pode ver por outro ângulo. Nossa, como eu sou dependente de Deus, porque eu faço todas essas coisas. Ou porque eu faço uma dessas coisas. Ou porque eu não faço uma dessas coisas. Como eu sou dependente. E como que eu posso viver um dia sequer da minha vida sem dar importância o suficiente para a palavra e achar que eu sou autossuficiente para tomar minhas decisões? Não somos. Me fala uma decisão certa que o ser humano tomou na vida dele. Não é? Durante a história da Bíblia. Isso daqui, esse livro, a Bíblia, está repleta de decisões erradas que homens tomaram. Mas também está repleta da misericórdia que Deus teve por esses homens. Está repleta de decisões ruins e de pecados, até de homens segundo o coração de Deus. Mas também está repleta de arrependimento. Também está repleta de mudança de atitude. Está repleta de joelhos dobrados, pedindo perdão. Deus, tenha misericórdia da minha vida, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Porque eu sou totalmente dependente, eu não consigo fazer tudo isso. Eu preciso de você para fazer tudo isso. Eu preciso da sua orientação, porque eu não consigo. Eu sozinho sou incapaz de viver uma vida sem pecado. Eu sozinho sou incapaz de viver uma vida separada. Eu sozinho sou incapaz de me relacionar com as pessoas. Eu sozinho sou incapaz de dizer não para as minhas tentações. Eu sozinho sou incapaz de escolher as minhas amizades. Eu sozinho sou incapaz de gerenciar as minhas redes sociais e mostrar o Senhor lá. Eu sozinho sou incapaz de me controlar no momento de estresse e não falar palavras de maldição. Eu sozinho sou incapaz. Totalmente dependente. Como uma ovelha de perna quebrada.
que não consegue nem se levantar do chão porque tem muita lã e quando ela cai de barriga para cima, não sei se vocês sabem disso, mas quando uma ovelha tá com muita lã e ela cai de barriga para cima, se o pastor não ir lá e virar ela não consegue se virar sozinha, ela morre lá. Tirando que ovelhas, elas têm uma péssima visão. Então, se o pastor não estiver vendo por elas facilmente são presas fáceis. Uma ovelha também, ela tem uma audição meio a meio, não é uma audição muito boa também. Por isso que precisa de um sino bem alto, para que elas ouçam. E por isso que o pastor tem que ter uma voz bem forte, para que elas reconheçam essa voz. Nós somos como ovelhas, literalmente. Quando Deus nos coloca como ovelhas, é no sentido de ovelha literal, no sentido de incapaz. Nós somos incapazes. Nós somos dependentes. E nós não podemos cogitar uma vida de cristão sem a comunhão, porque ficar sozinho é perigoso. Sem a Bíblia, porque decisões fora dela são perigosas, não só para você, mas para as pessoas ao seu redor. E sem a orientação do Espírito Santo, quanto à nossa fala, quanto às nossas vestes e quanto à forma que a gente usa isso aqui. Somos incapazes. E nesse momento que eu parei para pensar sobre isso, eu me vi totalmente dependente. E até hoje. Para vir aqui pregar, acredito que todos, o Leandro que vem aqui pregar, o Duque, o Sérgio também, o meu noivo que vem aqui pregar, todos nós que viemos pregar, eu sei que existe um peso muito forte de tipo, eu estou indo lá pregar, mas muitas vezes eu não consigo. Eu preciso de Deus. Eu preciso que Ele guie as minhas palavras. Porque se eu falar por mim, eu só vou falar bobagem. Acho que as orações mais feitas pelos pregadores é Deus, independente de mim. Que o Senhor fale o que o Senhor quer dizer para essas pessoas. Que elas ouçam o que o Senhor quer falar, não o que eu tô falando. Acho que é uma das orações mais importantes dos pregadores, independente de mim. Que essa seja a nossa vontade, independente de nós. Independente do que eu quero falar, que o Senhor fale a partir de mim. Independente do que eu quero postar, que o Senhor me oriente. Independente do que eu quero vestir, que o Senhor me dê discernimento. Independente de com quem eu quero me relacionar, que o Senhor me ajude a escolher as pessoas certas. Independente de mim. Que nessa noite, independente de como você veio aqui, do que você... com qual objetivo você veio aqui, que independente de você, que o Espírito Santo haja através de você. Que Ele te diga, agora, aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos de ajuda e pelo que nós precisamos pedir perdão. Que nós possamos ser mais sensíveis a isso. E que nós possamos aprender de uma vez por todas que ser cristão é ser diferente, é ser separado, é ser santo. Não na questão de não pecar, porque ninguém nunca pecou. Todo mundo pecou, o tempo todo peca. Mas é questão de se arrepender. E de se esforçar para não cair naquele mesmo pecado. E de entender, independente de mim. Amém?